Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Quero glorificar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa vigília, nesta madrugada. Louvar a Deus pela vida do nosso paizão, nosso pastor José Rivaldo, missionária Luciana, enfim, a todos, pastor Dinan, nosso pastor, nosso amigo, e louvar a Deus por cada um que está aqui. Irmãos, podemos assentar por um momento? Eu sei que não é fácil, olhe para cá, sei que não é fácil, vigília é batalha espiritual, e é natural que vai chegando no final da vigília, nós vamos ficando cansados, é compreensível isso, tá? Porém, eu prometo para os irmãos que não serei enfadonho, irmãos, tá bom? Mas me ajude a pregar, tá bom? Me ajude a pregar, me conceda alguns minutos aqui da sua atenção, e eu serei bem objetivo no que Deus direcionou ao meu coração. Amém? Amém. Quem está comigo aqui ainda, diga glória a Deus. Glória! Abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. É um texto bem conhecido. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 11. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 11. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreve João, no capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos apenas o versículo 43. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 43. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Capítulo 11, versículo 43. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Diz assim a palavra do Senhor. Qual nos traz epígrafe aqui, a ressurreição de Lázaro. Amém? Diz a palavra do Senhor. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Maravilha. Quem pode aplaudir o nome santo do Senhor? Tirar um pouquinho da microfonia, tá bom? Só não tira o grave, tá? Isso. Amém, meus irmãos? Amém. Amados, como eu disse, serei bem objetivo. Então, eu peço que redobre sua atenção, não vou ser enfadonho aos irmãos. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, esse milagre que Jesus realizou, está inserido no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, a ressurreição de Lázaro. É um texto que todo mundo conhece, todos conhecem esse milagre realizado por Jesus, porém, é um milagre exclusivo, na narrativa exclusiva de João. João é o único evangelista que vai fazer menção desse milagre, da ressurreição de Lázaro. Nós sabemos que João, ele vai narrar aproximadamente 8 milagres realizados por Jesus. Se você observar, quando ele narra o milagre que Jesus realizou, curando o filho de um centurião a 30 quilômetros de distância, se você analisar o milagre que João narra no capítulo 5, acerca da cura do paralítico do tanque de Betesda, se você analisar a narrativa de João, quando ele narra lá no capítulo 2, quando em Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho, se você analisar, quando no capítulo 6, João narra
Jesus multiplicando os pães e os peixes, e também no capítulo 6, andando sobre as águas. Se você observar a narrativa de João, aqui no capítulo 11, acerca da ressurreição de Lázaro, nós vamos encontrar João caracterizando esses feitos de Jesus como sinais. Nenhum desses milagres que Jesus realizou, citado por João ele vai chamar de milagre, mas ele vai chamar de sinais. Ele vai chamar do quê? Sinais. Ele vai chamar de quê? Sinais. Há uma interrogação. Por que João, quando faz menção de todos os milagres realizados por Jesus, ele não verbaliza a palavra milagres, mas ele vai dizer, pastor Paulo, que Jesus realizou sinais? Por que ele não diz milagres, mas ele diz sinais? É muito simples de entender. Por exemplo, você sai daqui e você vai para o shopping Praia Mar. Você vai lá para o shopping de Santos. No trajeto, você vai ver uma placa indicando shopping. Não é assim? Você vai ver uma placa indicando shopping. Aí eu faço uma pergunta. Quando você chega no shopping, o shopping é menor do que a placa? Sim ou não? Não. Deixa eu ver quem está acordado aqui ainda. O shopping é menor do que a placa? Não. O shopping é infinitamente maior do que a placa. Por quê? A placa é só um indicativo. A placa é só um sinal. Ela aponta para o shopping. Então o shopping, ele é maior do que a placa. Por quê? A placa é só um sinal. A placa é só um sinal. Então quando João fala lá no capítulo 2 que Jesus transformou a água em vinho, ele está dizendo, é só um sinal, porque ele faz muito mais do que isso. Não, só meia dúzia pegou, eu vou falar de novo. Quando ele cita no capítulo 5 que Jesus curou um homem paralítico há 38 anos, ele chama de sinais. Ele está dizendo, foi só um sinal, porque Jesus faz muito mais do que isso. Quando ele cita que Jesus curou o filho do centurião a 30 quilômetros de distância, ele vai dizer, isso é só um sinal, porque Jesus faz muito mais do que isso. Quando no capítulo 11 ele diz que Jesus ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias, ele chama de sinal. Ele está dizendo, isso é só um sinal, porque Paulo vai dizer que no toque da última trombeta, todos que morreram ressuscitarão. Então Jesus faz muito. Aleluia! Glória a Deus! Então, João ele começa narrando que havia em Betânia uma família composta por Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e observa que João ele está dizendo que Lázaro, Marta e Maria era uma família que habitava em Betânia. E ele começa dizendo que Lázaro está enfermo. Observa, meus irmãos, que o contato de Jesus, o relacionamento de Jesus com essa família não ocorre apenas no capítulo 11. É do conhecimento de todos. Muitos historiadores vão dizer que por muitas vezes, todas as vezes que Jesus estava fazendo a obra missionária na região de Betânia, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Ou seja, Jesus já tinha um relacionamento com essa família, até porque Lázaro e Marta tinham um sentimento de gratidão a Jesus pela libertação de Maria. Por exemplo, uma certa ocasião, o evangelista Lucas vai dizer que Jesus chega em Betânia e ele é recebido por Marta e Maria. Naquele contexto que vai dizer que quando Jesus chega em casa, Marta está preocupada com os afazeres da casa, mas Maria está aos pés de Jesus. Era na casa de Lázaro. Quando nós olhamos para esse contexto,
quando você olha para a cultura judaica, parece uma contradição. Por quê? Dentro da cultura judaica existe um princípio que diz que por mais que você seja meu amigo, um homem não pode acessar na casa de um amigo se o homem da casa não estiver presente. E dentro desse contexto narrado por Lucas, Lucas só cita Marta e Maria. Ele não cita Lázaro, ou seja, Lázaro não estava em casa. Se Lázaro não estava em casa e a cultura judaica vai dizer que um amigo não poderia acessar a casa de outro amigo se o homem da casa não estivesse em casa, como que Jesus adentrou com seus discípulos? Porventura, Jesus quebrou um princípio? Jesus quebrou uma regra? Não, porque Jesus não quebra princípios. Porém, havia, podemos dizer, uma brecha, ou um parágrafo, ou uma condicional dentro desta cultura que dizia que apenas em uma ocasião o meu amigo podia acessar a minha casa se eu não estivesse presente. Me pergunte qual? Qual? Não está fraco, me pergunte qual? Qual? Eu vou usar um exemplo simples aqui para você entender. Por favor, pastor Paulo, vem aqui. Para o meu amigo acessar a minha casa na minha ausência, eu tinha que fazer uma coisa. Na minha frente e alguém tocando uma buzina. Eu tinha que pegar esse meu amigo pelas mãos, pela mão. Essa pessoa na minha frente, ela ia tocando a buzina. E eu tinha que sair por toda a aldeia, gritando em alta voz e ovacionando meu amigo e dizendo: esse daqui é o meu amigo, pastor Paulo. E ele tem a legalidade de acessar a minha casa, mesmo na minha ausência. Ora, se Jesus não quebra princípios e ele entrou na casa de Lázaro, mesmo Lázaro estando ausente, isso significa que um dia Lázaro pegou na mão de Jesus, falou para alguém: vai na frente, tocando a trombeta, e Lázaro vem atrás, em alta voz, dizendo: esse aqui é Jesus de Nazaré, ele é meu amigo, oh glória, e ele tem legalidade para entrar na minha casa, mesmo na minha ausência. Era como se ele falasse: é mais importante do que a minha presença na minha casa, é a presença de Jesus de Nazaré. Levanta a mão. O que isso significa? Significa que Jesus não quer se relacionar com você só aqui dentro. Ele quer que você leve ele para casa e diz: entra aqui, Jesus, reina na minha casa. Sabe por quê? Me perdoe pela sinceridade. Às vezes na nossa casa entra o forró, entra o funk, entra a fofoca, entra o fofoqueiro, entra de tudo, mas você nunca disse: Jesus, entra na minha casa, fica na minha casa, mora na minha casa. Às vezes nós não vivemos uma transformação no nosso lar. Sabe por quê? Porque nunca demos legalidade para Jesus entrar na nossa casa. Porque o dia que ele entrar, a nossa casa nunca mais será a mesma. Até porque eu nunca vi um ambiente que Jesus entrou e que não houve transformação. Eu nunca vi um ambiente que Jesus entrou e não houve mudança. Um dia Jesus entra numa cidade chamada Naim. Havia uma mãe enlutada. Jesus entra, havia luto, mas quando ele sai, ele deixa o milagre. Ele ressuscita o menino e entrega para a mãe. Um dia Jesus entrou lá em Marcos no capítulo 5, na casa de um homem chamado Jairo, nasce príncipe da sinagoga. A casa estava de luto porque a sua filha morreu. Jesus entra na casa, a casa está de luto, mas quando ele sai da casa, ao invés de luto, agora existe festa, porque a menina ressuscitou. Jesus entra em Betânia, Lázaro está morto há 4 dias, Marta Maria está enlutada, mas quando Jesus entra, ele encontra
Observa que a prova de que o relacionamento de Jesus com aquela família não ocorre só no capítulo 11, que por 3 vezes, eu disse por quantas vezes? Por 3 vezes, no capítulo 11, João é enfático em dizer que Jesus os amava. Se você observar no versículo 3, só no capítulo 11, 3 vezes, nós vamos encontrar a expressão de que Jesus os amava. No versículo 3, Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus dizendo: Lázaro, a quem tu ama. Está muito fraco. Lázaro, a quem tu ama, está enfermo. Se você olhar no versículo 5, João vai dizer: ora, Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Se você observar, quando Jesus chega em Betânia, diante do sepulcro de Lázaro, o texto diz que Jesus chorou. Quando Jesus chorou, os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: veja como ele o amava. Eita glória! Dentro da nossa cultura, o verbo amor, ou a palavra amor, o verbo amar, a palavra amor, está banalizada. A mesma pessoa que diz que te ama hoje, amanhã por uma coisa mínima ele te odeia. A mesma pessoa que diz que te ama hoje, te ama agora, se você discordar dela, daqui a pouco ela pega um ódio por você, coisa rápida. O amor na nossa cultura está banalizado. Mas dentro da cultura judaica, alguém para verbalizar ou para dizer eu te amo ou eu amo alguém, ele tem que pensar 50 vezes. Por quê? Quando ele diz que ama, ele faz uma aliança. Por isso, olha para cá, por isso que João, ele é empático em dizer: ora, Jesus amava. Por isso que quando Jesus chorou na porta do sepulcro, os judeus olharam e disseram: veja como ele os amava. Por quê? Dentro da cultura judaica, se você diz que ama alguém, você tem que provar. Eita glória! Se você diz que ama um irmão, você tem que cuidar. Aleluia! Se você diz que ama alguém, você tem que honrar. Agora olhe para cá. Não é porque Marta, Maria e Lázaro é alvo do amor de Deus que eles não vão passar por adversidades. Meu Deus! Glória! Às vezes, por nós sermos alvo do amor de Deus, nós pensamos, achamos, ou alguém pensa que você não pode passar por adversidades. Já viu alguém olhar para a história de alguém e dizer assim: nossa, mas não é servo de Deus e está passando por isso? Já viu alguém que olhou e falou assim: nossa, mas é homem de Deus e está doente? Nossa, mas a pessoa serve a Deus e está nesse estado? Por quê? O fato de eu ser alvo do amor de Deus não significa que eu não serei provado, não significa que eu não ficarei enfermo, não significa que eu não passarei por situações adversas. Agora o que muda é quando eu sou alvo do amor de Deus, venha o que vier, mas Ele me sustenta. Não, eu vou repetir porque só 3 pessoas entenderam. Quando eu sou alvo do amor de Deus, aí Ele cumpre o que Ele disse no livro do profeta Isaías: que se passares pelo fogo, eles não vão te queimar, as águas não vão te submergir. Quando você é alvo do amor de Deus, venha o que vier, mas você não está sozinho. Ele está segurando nas tuas mãos e dizendo: eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filha. Quando você é alvo do amor de Deus, esse amor que se revela na graça, é Ele que te sustenta. Satanás pode olhar para mim e apontar os meus defeitos. O diabo pode olhar e dizer: aquele ali é enrolado, é atrapalhado. Mas Jesus entra na frente e diz: pode ser, mas eu amo ele. O diabo vai olhar e vai dizer: fulano é fofoqueiro, é mal falador,
Jesus. Mas isso não impediu que eles passassem por adversidades. Aleluia, Deus. Lázaro está enfermo. O quadro clínico de Lázaro vai piorando. Quando Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus e dizer: Lázaro, a quem tu está enfermo. A primeira coisa que nós encontramos aqui é Marta e Maria apelando para o sentimental. Porque quando fala do amor, eu vejo uma espécie de apelação sentimental. Por quê? Um dia Jesus disse que amava Lázaro. E agora, na visão de Marta e Maria, é a hora dele provar esse amor. Só que para elas, provar esse amor, era Jesus dar uma prioridade. Era Jesus deixar tudo que ele está fazendo e vir. Então elas apelam para o sentimental e dizem: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Pega isso daqui para nunca mais você esquecer. Eita! Se é para apelar para o sentimental, não seria mais tocante, não seria mais convincente, não seria mais coerente se elas dissessem para Jesus assim, para o mensageiro: vai lá e diga para Jesus que Lázaro, aquele que ama Jesus, está enfermo. Não seria mais coerente se elas fizessem menção do amor de Lázaro por Jesus? Se elas queriam apelar para o sentimental, não teria mais coerência se elas dissessem assim: ó, vai lá e diga para Jesus que Lázaro ama ele demais e que Lázaro está precisando dele agora. Mas não. Por que elas apelaram pelo amor de Jesus por Lázaro e não pelo amor de Lázaro por Jesus? Sabe por quê? Porque o milagre acontece na minha vida não é pelo amor que eu sinto por ele, mas é pelo amor que ele sente por mim. Misericórdia, tem gente que não pegou, está dormindo. Eu vou repetir: o milagre acontece na minha vida não é pelo amor que eu tenho por ele, mas é pelo amor que ele sente por mim. Por quê? O meu amor por ele é falho. O meu amor, já percebeu? Um exemplo: a gente, quem ama Jesus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Vixe, tem gente que ficou em dúvida. Eu vou perguntar de novo: quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Topa parar a madrugada, amanhecer o dia e ficar até a noite aqui? Glória a Deus. Está vendo como que o nosso amor por ele é limitado? É verdade. A gente declara que ama Jesus aqui, mas quando chega em casa, a primeira tribulação que vem, a gente está amaldiçoando. Meu Deus! Nós falamos que amamos Jesus aqui, mas às vezes não temos a capacidade de amar quem está do nosso lado. Aleluia. Então, se dependesse do nosso amor por ele, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque não é sobre o meu amor por ele, mas é sobre o amor dele por mim. Porém, todavia, ainda que meu amor por ele seja infiel, ainda que meu amor por ele seja infiel, todavia, o amor que ele sente por mim permanece fiel. Não há nada que o diabo possa fazer para que Jesus me ame menos. Pelo contrário, a cada dia que passa, ele te ama mais. A cada dia que passa, ele te quer mais. A misericórdia, irmão, era para você ter dado glória. A cada dia que passa, ele te ama ainda mais. Glória a Deus. Mas deixa eu correr para concluir. Então elas mandam um mensageiro até Jesus. Aleluia. Agora, quando nós olhamos para essa passagem, eu já vi pessoas dizerem que existe uma contradição nesse contexto. Me pergunte por quê. Me pergunte por quê. Por quê? Porque Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus avisar que Lázaro está enfermo. Ok? Aí no versículo 6 vai dizer assim, ó: e ouvindo, pois, quem está ouvindo? Jesus. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Quantos dias? 2 dias. No lugar aonde estava. Quer ver aonde as pessoas dizem que tem contradição nesse texto? A
Aí, o texto diz que Jesus ficou 2 dias no lugar onde estava. Aí nós vamos lá para o versículo 17, vai dizer assim, ó. Chegando, pois, Jesus, achou Lázaro já morto há 4 dias. Há quantos dias? 4. Lembre que Jesus ficou 2 dias no lugar onde estava. Quando ele chega em Betânia, Lázaro está quantos dias morto? 4 dias. Aí o 18 diz assim: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Diga para alguém: menos. Está fraco. Menos de um dia de viagem. Menos de um dia de viagem. Então vamos à conta. No 19 diz assim, ó: e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, seu irmão. Calcula comigo isso aqui. Eu já vi muita gente dizer que Jesus estava em Jerusalém quando o mensageiro foi até Jesus. Eu já vi muita gente cantando que Jesus estava ministrando em Jerusalém quando o mensageiro foi até Jesus. Mas calcula comigo. No versículo 18 vai dizer que Jerusalém estava de Betânia quase 15 estádios. Não dá um dia de viagem. Ou aproximadamente um dia de viagem. Ok? Mas não chega a isso. Não dá um dia de viagem. Mas no versículo 6 vai dizer que Jesus resolveu ficar mais 2 dias no lugar onde estava. Se de Jerusalém para Betânia não dá um dia de viagem, como que Jesus chega lá e já tem 4 dias que Lázaro está morto? Observou que a conta não bate? Jesus resolveu ficar 2 dias no lugar onde ele estava. Há quem diga que era em Jerusalém. Só que de Jerusalém para Betânia não dá um dia de viagem. Se Jesus ficou 2 dias no lugar onde estava, e ele chega em Betânia, tem 4 dias que Lázaro estava morto, então a conta não está batendo. E eu vou explicar que Jesus não estava em Jerusalém. Quem tem paciência para me ouvir mais alguns minutos, poucos minutos, diga amém. Jesus não estava em Jerusalém. Então aonde Jesus estava? Para eu entender aonde Jesus estava, eu preciso voltar no capítulo 10. Por quê? No capítulo 10, Jesus estava em Jerusalém. Porque em Jerusalém estava acontecendo a festa das luzes, ou a festa do Hanukkah. E Jesus estava em Jerusalém no capítulo 10. Só que no final da festa, Jesus vai dar uma palavra e ele diz assim, ó: eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz que ele e o Pai são um, os fariseus ficaram enfurecidos. Olharam e disseram: ele está dizendo que é Deus? Então nós vamos apedrejá-lo. Pegaram pedras para atacarem Jesus. Aí no capítulo 10, no versículo 40, vai dizer para onde Jesus foi. Ó, versículo 40: e retirou-se outra vez para além do Jordão. Diga, além do Jordão. Para acordar esse irmão do lado que está cochilando. Diga bem alto: para além do Jordão. Na parte B do versículo, o lugar onde João tinha primeiramente batizado. Ou seja, Jesus está em Jerusalém no capítulo 10, na festa das luzes. Ele olha e diz: eu e o Pai somos um. Os fariseus pegam pedra para atacar em Jesus. Aí no versículo 40, Jesus sai de Jerusalém e vai para além do Jordão, aonde João batizava. Aonde que João batizava? Na Pérea. E de Betânia para Pérea é um dia de viagem. Então, quer ver a conta fechar agora? Olha para cá. Quer ver a conta fechar? O mensageiro vai até Jesus no primeiro dia e diz: Lázaro está enfermo. No versículo 6, Jesus fica mais 2 dias no lugar onde ele está, que é na Pérea. Depois desses 2 dias, Jesus vem para Betânia e chega no 4º dia, que é os 4 dias que Lázaro está morto. Aí a conta fecha.
Entendeu? Para você entender melhor. Quando o mensageiro sai de Betânia para ir avisar Jesus que Lázaro estava enfermo, o mensageiro sai e Lázaro morre. Aí o mensageiro vai até Jesus. Ele chega em Jesus, diz: Lázaro está enfermo. Aí Jesus fala para ele assim: ó, volta lá e diga que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome do Pai seja glorificado por ela. Aí o mensageiro volta. Só que quando chega em Betânia, o mensageiro fala para Marta e Maria: o mestre mandou dizer que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para que o nome do Pai seja glorificado. Aí Marta e Maria olham para o mensageiro e dizem assim: tá bom, só que nós sepultamos Lázaro ontem. Quando ele diz: o mestre mandou dizer que não é para a morte, mas é para que o nome do Pai seja glorificado, Marta olha para ele e diz assim: tá, só que nós sepultamos Lázaro ontem. Meu Deus! Parece que eu vejo dar um nó na mente de Marta e Maria. Por quê? Elas vão olhar para o mensageiro, quero conjecturar, e vão dizer assim: você, de duas uma, ou você está mentindo, você não colocou o mestre, ou o mestre está equivocado. Porque como que ele disse que a enfermidade não é para a morte, sendo que nós sepultamos Lázaro ontem? Só que aqui Jesus não está dizendo que Lázaro não morreria. Quando Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Pai seja glorificado por ela, sabe o que Jesus está dizendo? A morte pode até chegar primeiro, mas a última palavra ainda vem do Pai. Então, para você que ficou aqui até agora, eu vou repetir mais uma vez. Jesus está dizendo: a morte pode até chegar primeiro, porque em nenhum momento Jesus não disse que Lázaro não morreria. Ele disse: ele pode até morrer, mas a última palavra ainda vem do Pai. O nome que será glorificado é do Pai. A morte não vai levar triunfo, porque a glória do Pai virá por meio dessa situação. Deus me trouxe aqui a mais de 70 quilômetros para dizer para alguém: essa prova não é para te matar, essa luta não é para te matar, mas o nome do Senhor será glorificado. Quem acredita, joga a mão para cima e dê 3 glórias bem bonitas para Jesus. Então Jesus veio para Betânia, e já tem 4 dias que Lázaro está morto. Quantos dias? 4. Jesus chega em Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, observa comigo que Marta veio ao encontro de Jesus. E ela olha para Jesus e ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando ela fala isso, ela está falando do passado. Estivesse ontem. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que o milagre que Jesus quer realizar não está no passado. Glória. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que muita gente não consegue êxito? Sabe por que muita gente não consegue ser feliz? Porque estão acorrentados ao passado. Estão presos ao passado. E enquanto nós estamos presos no passado, nós não podemos viver o novo que Deus tem para a nossa vida. Só que Marta é extremista. Por quê? Quando ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido no passado, Jesus olha para ela e diz: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Ela é extremista. Aí ela sai do passado e vai lá para o futuro. Por quê? Ela vai dizer para Jesus assim: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia, lá no futuro. E o olhar de Jesus para Marta é como quem está dizendo: Marta, o que eu tenho preparado para você não está no passado e também não está no futuro. O seu milagre é para hoje, Marta. Não, eu vou repetir: o
seu milagre é para hoje, Marta. Segundo equívoco que Marta vai cometer é que ela olha para Jesus e diz assim: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está atrelando a ressurreição a um dia. Marta, ela está convencida que a ressurreição é um dia. Só que olha para cá. Só que Jesus vai mostrar para Marta que a ressurreição não é um dia. A ressurreição é uma pessoa. Não, eu vou repetir. Jesus vai mostrar para Marta que a ressurreição não é um dia. A ressurreição é uma pessoa. Por quê? Jesus vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, a ressurreição não é um dia. A ressurreição é uma pessoa. E toda pessoa tem um nome. Qual é o nome dele? Jesus de Nazaré. Ele é a ressurreição e a vida. Já para ir terminando, Jesus fala isso para Marta. Marta sai em secreto, vai lá e chama Maria, sua irmã, e diz: o mestre está aqui e ele te chama. O mestre está aqui e ele te chama. O mestre está aqui e ele te chama. Aí Maria vai ao encontro de Jesus também. Quando chega lá, Maria faz uso da mesma fala de Marta. Por quê? Ela vai olhar para Jesus e vai dizer assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que quando Maria falou, o texto vai dizer que Jesus moveu-se. No versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também os judeus que com ela estavam, Jesus moveu-se muito. Olhe para cá que eu já vou encerrar. Por que que Marta usou a mesma fala de Maria e não comoveu Jesus? Mas Maria, quando falou no versículo 33, o texto vai dizer que Jesus moveu-se. Marta falou a mesma coisa e não aconteceu nada. Mas Maria falou e moveu o coração de Jesus. Por quê? O segredo está no versículo 32, que diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos teus pés. As duas falaram a mesma coisa, mas o que diferenciou entre uma e outra é que Marta, ela chega para Jesus mais ou menos assim, ó. Olha para cá que eu estou terminando. Marta chega para Jesus mais ou menos assim, ó: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Maria, ela fez diferente. Maria chegou e ela fez isso, ó: se o Senhor estivesse aqui. O segredo não está na fala, o segredo está na postura. Podem falar a mesma fala que você, podem orar a mesma oração que você, podem cantar a mesma música que você canta, mas o que vai fazer a diferença é o ato de se humilhar e de se prostrar diante do Eterno. Pode falar a mesma coisa, cantar a mesma coisa e pregar a mesma coisa, mas o que vai fazer o céu se mover não é a minha fala, mas é a minha postura. Marta chegou por cima, mas Maria chegou por baixo. E eu concluo. Jesus olha para Maria e pergunta: aonde o puseram? Levaram Jesus até o sepulcro de Lázaro. Chegando no sepulcro de Lázaro, Jesus olha e dá uma ordem. E qual é a ordem? Tirai a Jesus não mandou Marta e Maria tirar a pedra. Não foi Marta e Maria que Jesus mandou tirar a pedra. Até porque essa era uma funcionalidade de alguns homens que eram separados para isso, porque, segundo a história, tinham pedras naquele tempo que selavam os sepulcros que passavam de 250 quilos.
Então eram os homens que moviam a pedra. Então quando Jesus chega e diz assim, tirai a pedra, Jesus não está falando para Marta e Maria. Jesus está falando para quem? Para quem colocou. Meu Deus. Para quem acredita, desceu um comando do céu agora. E Jesus está dizendo, eu não sei quem colocou a pedra em cima dos teus sonhos. Eu não sei quem colocou o ponto final na sua história. Eu não sei quem sepultou os teus projetos. Mas desceu o comando do céu hoje. E Deus manda dizer, eu não sei quem colocou, mas quem colocou vai remover. Porque a sua história não acaba aqui. O seu ministério não acaba aqui. A sua chamada não acaba aqui. Quem recebe essa palavra, quem crê, pode adorar. Depois de removerem a pedra, lá vem Jesus. Ele olha para o sepulcro e dá um brado dizendo, Lázaro, saia para fora. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, olhe para cá. Não é o ouvido do defunto que obedece o comando da voz do mestre. Não é o ouvido de Lázaro que escuta a voz de Jesus e ele levanta. Quando Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora, sabe quem é que ouve e obedece o comando da voz do mestre? É a última coisa que eu vou encerrar agora. Me pergunte quem? Quem? Ou então me pergunte o quê? O quê? Nós somos tricotrônicos. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, matéria. Alma, psiquez. Espírito, fôlego de vida. Que a Bíblia diz que o corpo vai para o pó da... A alma segue o juízo e o espírito volta para Deus. Então quando Jesus disse, Lázaro, venha para fora, eu não sei em qual lugar da eternidade que o espírito de Lázaro estava. Voltando para casa. Isso é bíblico? É. Depois você lê Lucas capítulo 8, versículo 50 ao 52, onde vai narrar a ressurreição da filha de Lázaro. No versículo 52 vai dizer que quando Jesus disse, menina, levanta-te, o espírito voltou a ela. Então quando Jesus chegava no defunto e dizia, levanta-te, não era o ouvido, era o espírito. Aí olha para cá, eu vou fazer essa pequena ilustração para você entender melhor. Lázaro morre, o corpo está sepultado, o espírito está voltando para casa. O espírito de Lázaro voltando para casa. Só que de repente lá embaixo Jesus disse, Lázaro. Quando Jesus disse, Lázaro, saia para fora, eu não sei aonde o espírito de Lázaro estava na eternidade, chegando em casa, mas ele para, olha para trás e diz, eu conheço essa voz. Quando Jesus disse, Lázaro, venha para fora, aonde o espírito dele estava, ele ouve o comando da voz do mestre e disse, eu preciso voltar, ainda não é hora de partir, eu preciso voltar. Deus me trouxe aqui nessa madrugada para te dizer, Deus está ressuscitando projetos e sonhos que estavam em mortandade espiritual. Se você crê no comando da voz do mestre nesta madrugada, porque só ficou aqui até agora quem precisa de um milagre, irmão. Para você estar aqui até o momento desse, é porque você precisa de um milagre. E não aceite sair daqui sem o teu milagre.
Jesus está dizendo nessa noite, ou melhor, nesta manhã, esta vigília será um marketing na sua história. O ano não acabou, essa é a última vigília do ano. Mas Deus manda dizer, existem histórias aqui, ainda esse ano, que serão marcadas por ressurreição. Quem recebe essa palavra, Deus está ressuscitando sonhos, Deus está ressuscitando projetos, até mortandade espiritual. Pessoas que estavam aqui, mas estavam morrendo, estavam desfalecendo espiritualmente. Hoje Jesus manda te dizer: levanta-te e receba a vida. Levanta e receba o seu milagre. Quem recebe essa palavra e pode dar 3 glórias bem bonito para Jesus, uma salva de palmas, como a melhor que você trouxe para Ele. Que está do seu lado, se ele estiver cochilando, põe a mão no ombro dele com carinho e diga assim: se prepare. Não, mas diga com autoridade e ousadia. Diga: se prepare, porque a sua história será marcada pela ressurreição de tudo aquilo, dos projetos, dos sonhos que estavam mortos. Profetiza na vida dele, na vida dela, e diga: receba ressurreição agora. Agora olha a reação dele, vê se recebeu mesmo. Olha a reação dela, vê se recebeu mesmo. Se ficou com a cara de ué, não creu, mas se creu, levanta a mão pra cima e pega o seu milagre, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Amém, meus irmãos?